Olá, meus amigos de todo o Brasil, eu me chamo Celso Ricardo, sou consultor de agronegócio. Venho fazendo, ou melhor, comecei uma jornada de lives ontem para falar sobre uma proposta para tentar salvar o agronegócio brasileiro em termos de viabilidade que não existe. E aceitei até um desafio do presidente Lula com relação a uma afirmação que ele fez que não existe governo no país que fez mais pelo agro do que o governo do PT. E ele desafiou produtores rurais, inclusive ex-ministros, e eu aceitei o desafio. E tenho como mostrar para qualquer um no Brasil que a realidade que nós vivemos é totalmente contrária daquilo do que estão pregando. E que a situação de, a cada ano, ter necessidade extrema de oferecer um plano safra maior, isso mostra o fundo do poço que nós estamos chegando. Mas também com outros argumentos, né? Ontem fiz a primeira live, hoje tem a segunda, e serão uma jornada de 4 lives onde eu mostrarei o agronegócio real, os riscos, o agronegócio brasileiro perante o mundo e uma visão sistêmica que poderia colocar o Brasil como um celeiro global, coisa que nós não somos. Estamos mentindo há muito tempo e nós mesmos acreditando na nossa mentira. Mas Neste vídeo de agora, eu quero pegar um pouquinho sobre o Carlos Fávaro, que teve no Rio Grande do Sul, lá na sede da Farsul, aquele negócio extraordinário, que parece um palácio, sem fundamento, improdutivo e que não faz nem a metade do que deveria fazer pelo agronegócio gaúcho. E o Carlos Fávaro fez algumas colocações sobre o que o governo e ele teriam feito pelo produtor rural gaúcho. E aqui começam as enganações, as mentiras e as falsas afirmações. Primeiro, Carlos Fávaro precisa entender, e o governo federal também, e isso poderia ter acontecido com qualquer estado, que tem como a produção, de alimentos a base da sua economia. Que nós não estamos falando de uma quebra de safra por causa de uma pequena alteração climática. Nós estamos falando da quebra de um ciclo produtivo e também uma devastação estrutural. Então eu não tive uma quebra de safra de 10%, 15%, 20%, que me garantiu ainda a comercialização de um total da minha safra, que me dá um recurso financeiro ainda para mim respirar. Não, eu perdi uma safra completa, eu perdi a minha estrutura física, que eu terei que recuperar tudo para depois começar a produzir novamente. Solo. Será que o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, não sabe o que é solo? A importância do solo para quem produz? Para o agronegócio brasileiro? O solo no estado do Rio Grande do Sul foi devastado. Nutrientes foram embora. Se nós fôssemos esperar por questões naturais, seriam anos e mais anos até que esse solo se recuperasse. Precisa de investimento. O produtor rural gaúcho vai ter que se estruturar fisicamente de novo, para depois pensar em produzir. E esse é um dos problemas de ter política 100% acima do agronegócio. Desconsiderações entre presidente e governador, um ministro da Agricultura incapacitado. E aqui as propostas que ele veio dizer que já fizeram pelo Estado, pelo produtor rural gaúcho, são vergonhosas. Carlos Fávaro, me nego até de chamá-lo de ministro. Primeiro, a devastação, vou falar de novo, devastou. O agronegócio gaúcho foi devastado. O produtor rural não teve uma quebra de safra, teve uma quebra de ciclo produtivo e também incapacidade de uma projeção de produção já para a próxima safra, tendo em vista as questões que o solo gaúcho se encontra. E também se estruturar fisicamente, maquinários, instalações das propriedades rurais, enfim. Isso o senhor deveria saber. Prorrogar parcelas. O que adianta se eu não tenho uma projeção de produção, cidadão? Como que eu vou prorrogar parcelas? Para me dar uma projeção de acesso a crédito, juro sobre juro, crédito sobre crédito, endividamento sobre endividamento, expropriações de terras, comprometimento total da produção agrícola e pecuária no estado. Medida provisória 1247 de 24, que diz que dá desconto para liquidação
ou renegociação das parcelas da operação de crédito rural. O senhor está de brincadeira? Isso é uma enganação tremenda. Liquidação. Para quem está com problema financeiro, que teve que buscar recurso para produzir e teve a sua propriedade rural devastada, quem vai ter dinheiro para liquidar? Ou, novamente, prorrogar e renegociar é a mesma coisa. O senhor está enrolando o produtor rural gaúcho. Linha de recurso para custeio e investimento, Pronamp. Ô cidadão, se eu já tenho um endividamento, eu vou buscar uma nova linha para me endividar mais, sendo que os fatores climáticos prosseguem e vão seguir. Eles vieram para ficar. Qual foi a política pública que o senhor apresentou aqui no meio para garantir a esse produtor que ele busque recurso, que ele prorrogue, que ele renegocie e que ele terá uma garantia do investimento, que ele estará entrando novamente numa sobreposição de linha de crédito, de juro. Depois o senhor fala em 600 milhões no fundo garantidor, garantia para as instituições financeiras. Pelo amor de Deus, o senhor é uma pessoa extremamente incapacitada, que a cada oratória e pronunciamento nos causa um desespero maior. Por que não pegar esses 600 milhões e entregar também a um fundo perdido para investimento e garantia da produção para os pequenos e médios produtores? O senhor fala em Pronaf, mas por que não pegar esse dinheiro que vai dar para as instituições? O que as instituições precisam se elas vêm faturando milhões, bilhões até? E o projeto de lei 25 de 2024, facilitar a concessão de crédito ao produtor. Tudo isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é enrolação que acaba sempre no mesmo lugar. Nós poderíamos reduzir isso aqui tudo para uma proposta só. Prorrogar, renegociar, a mesma coisa. Linha de recurso de custeio, a mesma coisa de que facilitar a concessão de crédito. Isso mostra a desqualificação que nós temos de um ministro da Agricultura que não conhece o agronegócio, não conhece o que significa cadeia produtiva, cadeia de valor, os impactos que esse fator extremo do clima causou, não conhece mercado, não conhece projeção, indicadores econômicos. Tudo que Carlos Fávaro apresentou junto com o Pimenta na Farsul foi que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Nenhum impacto positivo. Porque a atitude louvável deste governo e uma oratória que eu bateria a palma para esse cidadão que está ocupando esse cargo importante de ministro da Agricultura seria o perdão total da dívida dos produtores rurais gaúchos. Fatores climáticos. Perdão total. Aí nós poderíamos projetar, a partir de uma facilitação, a concessão de crédito, uma luz no fim do túnel e o produtor rural gaúcho entrar novamente dentro do processo produtivo. Tudo isso aqui que foi falado é enrolação de um ministro político, de um governo que não conhece o agronegócio e que está fazendo do estado do Rio Grande do Sul um estado que terá o agronegócio no esquecimento, sendo usado apenas para questões políticas.